Olá, eu sou Marina Barros e sou integrante do Instituto Alzírias. Bem-vindas ao curso de formação para candidatas a vereadora e prefeita, elaborado pelo Instituto Alzírias e pela Fundação Konrad Adenauer, em parceria com o Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres em Partidos Políticos e com a ONU Mulheres. A aula que vocês vão assistir agora traz ferramentas e estratégias para que você potencialize a sua presença e a sua comunicação nas redes sociais. Para essa aula a gente vai contar com Tatiana Lobão. Ela é especialista em estratégia e inteligência de dados e tem mais de 10 anos de experiência em campanhas eleitorais e operações digitais. Atualmente a Tatiana é vice-presidente de inteligência da Digital Group. Boa aula a todas! O futuro que se desenha diante da pandemia do coronavírus ainda é incerto. Mas podemos ter uma certeza: as redes sociais são uma das principais formas de conexão interpessoal em tempos de isolamento social. Em 2018, as redes sociais foram protagonistas no cenário eleitoral. E não deve ser diferente em 2020. Em 60% das cidades brasileiras não há veículos de imprensa local. Enquanto isso, 79,9% da população usa a internet e o acesso a redes sociais cresce em todo o país. No Brasil, o tempo de uso de redes sociais e smartphones aumentou de forma generalizada durante a quarentena. Os números são impressionantes. E agora, sem a possibilidade de ações corpo a corpo, smartphones e redes sociais serão a principal ponte entre candidatas e seus eleitores. E uma dica: se no cenário pré-pandemia muitos achavam que o horário eleitoral era coisa do passado, vale lembrar que o consumo de TV aberta também aumentou em todas as faixas etárias durante o isolamento. Em março, o crescimento foi de 70%. E a TV, aliada às redes sociais, pode ser um forte instrumento de interação. É muito comum acontecer um movimento que nós chamamos de segunda tela, quando assuntos da televisão figuram entre os temas mais comentados nas redes sociais. É muito comum acontecer isso no entretenimento, em programas como o BBB, por exemplo, ou em finais de campeonatos de futebol. O fato é que está tudo interligado e é preciso estar atento. Ainda bem que as redes sociais são esses ambientes com inúmeras opções de interação, de compartilhamento de conteúdo e de integração digital. E com tantas possibilidades é fácil se perder. Por isso, eu vou falar um pouco mais sobre como planejar a sua presença digital e criar o melhor tipo de conteúdo para cada rede social. Para começar, defina quais são os objetivos da sua atuação digital. Por exemplo, construir relacionamento com a sua base eleitoral, apresentar propostas e discutir plataforma de governo, mobilizar voluntários e apoiadores, abrir conversas com públicos-alvo e explorar novos pontos de fala a partir das interações ou mesmo organizar uma campanha de financiamento coletivo. As possibilidades são muitas. Como eu falei, primeiro é importante decidir os objetivos, depois analisar quais plataformas sociais são mais aderentes à sua candidatura. Para isso, pense quem é o público, quais conteúdos conseguirá produzir e compare com as principais características das redes sociais mais acessadas no país. Parece difícil, né? Mas eu também vou ajudar vocês nesse desafio. Aqui estão listadas as plataformas sociais mais populares do país e um pequeno resumo de suas funcionalidades e principais características. Lendo esses quadrinhos, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube. E não é só isso. E os influenciadores? Onde eles entram? Ter influenciadores que te apoiam pode ajudar muito a impulsionar a sua presença digital e a mobilizar possíveis eleitores. E influenciador não é só gente com milhões de seguidores não, viu?
principalmente durante o isolamento social, os nano-influenciadores, que são perfis ali entre 1.000 e 10.000 seguidores, e os micro-influenciadores, que variam entre 10.000 e 100.000 seguidores, têm crescido muito, sobretudo pela sua capacidade de se comunicar com nichos, de produzir conteúdos segmentados, que refletem o dia a dia e geram identificação e pertencimento em diferentes segmentos de público. Por isso, mapear e identificar possíveis influenciadores parceiros pode contribuir muito para a construção de uma presença digital relevante. E falando em presença digital, precisa estar em todas as redes sociais? Com certeza não. E para escolher as mais adequadas, faça algumas perguntas. Atualmente, em qual rede a minha base de seguidores é mais ativa? Onde eu encontro pessoas que mais se identificam comigo? Como posso me relacionar com outros públicos de interesse, como jornalistas, políticos ou influenciadores? As redes sociais são espaços para a formação de comunidades. Nesse sentido, perseguir a identificação é um recurso poderoso para conseguir engajamento. E o que é esse engajamento? É a interação entre o público e o conteúdo que você está produzindo. É fundamental avaliar a capacidade de trabalho do seu time antes de definir em quais redes atuar. Se a sua equipe for pequena, é melhor fazer um bom trabalho e restringir a sua atuação em pelo menos 2 redes sociais. Tem equipes de campanha de tudo quanto é tamanho. O importante é organizar. E para estruturar melhor as frentes de atuação, eu listei aqui 3 grandes divisões que vão ajudar um pouco esse dia a dia. A primeira, produção de conteúdo, e basicamente contempla a produção de textos, vídeos, fotos, o calendário editorial e as interações. No monitoramento, é possível acompanhar os temas de interesse, menções à candidata e dados de desempenho das publicações. E na última frente, a mídia, que a gente sabe que não é para todo mundo, é onde entram o planejamento de patrocínios, conteúdos e distribuições em canais pagos. Aí, vale avaliar se faz parte da sua realidade ou não. Para organizar essa presença digital, como eu falei, o cronograma de publicações é fundamental. Defina quem vai criar e quando publicar os conteúdos, estabeleça datas para transmissão ao vivo e outras ações digitais e momentos fixos para responder às perguntas dos usuários. Vale dizer que publicar o dia a dia e os bastidores da campanha costuma trazer excelente resultado. E aí vai mais uma dica. Durante o isolamento social, as transmissões ao vivo têm sido um grande sucesso e devem se destacar no período eleitoral. Com certeza você já assistiu alguma. E se for fazer uma live, lembre-se de divulgá-la com antecedência para garantir a presença do seu público, porque a concorrência está grande. Também é importante ter um roteiro, contar com o apoio de assessores e se preparar para responder dúvidas e interações dos espectadores. Seja através de mídia, de influenciadores ou dessa forma orgânica, sem pagar nada, o conteúdo que você vai compartilhar é o seu maior aliado durante a campanha nas redes sociais. Ele é a chave do seu sucesso. E cada rede tem características próprias de conteúdo, formato, frequências de publicação e interação dos usuários. E quando você está atento a isso, o trabalho fica muito mais fácil. Falando em facilitar, essa planilha aqui tem muito do que você vai precisar no dia a dia. Aqui eu listei as redes mais populares do país, os formatos aderentes a cada uma delas, recursos possíveis de serem aplicados e também fizemos um estudo para poder avaliar capacidade de interação com os usuários, sugestão de frequência de publicação e melhores conteúdos. Tudo isso baseado em dados públicos e boas práticas do mercado. Agora que você já sabe mais sobre redes, formatos e conteúdos, também é importante falar sobre comportamento. Muita coisa bacana de fazer nas redes sociais, outras nem tanto. Vamos dar uma olhada?
Compartilhe fotos e vídeos que mostrem a sua personalidade, os bastidores e momentos que reforcem a afinidade com seu público. Compartilhe conhecimento sobre temas relevantes para a sua campanha e para o seu município. Informe e eduque o seu público. Seja objetiva, use a ordem direta nas suas publicações e períodos curtos, pois ajuda no entendimento da mensagem. Sempre acrescente legenda aos seus vídeos. Além de um importante recurso de acessibilidade, muitas pessoas assistem a vídeos sem som. Ainda falando de vídeos, busque captar a atenção nos 3 primeiros segundos. Utilize elementos visuais, frases de impacto, transições e títulos chamativos. E se prepare! Organize a sua equipe de suporte e explore os diferentes formatos de conteúdo que as plataformas têm a oferecer. Capriche nas fotos e na selfie. Garanta que sempre tenham boa qualidade para serem publicados nas redes sociais. Fale sempre em primeira pessoa e interaja muito, faça perguntas e não deixe menções sem resposta. Mostre que está interessado em abrir conversas. Uma das principais características das redes sociais é esse caráter conversacional. Quando uma interação não recebe a devida resposta, aquele canal é fechado e o usuário não se sente mais à vontade em estabelecer a conversa no espaço. Isso não pode acontecer num período de campanha. Por isso, publique com periodicidade, não deixe de alimentar as suas redes e não publique apenas a sua agenda de compromissos diários. Lembre-se também de compartilhar essas boas práticas com a família e pessoas mais próximas. Também é muito importante cumprir as regras de anúncio e publicidade para campanhas políticas na internet. Fique ligado! Não permita que utilizem ferramentas automatizadas de ganhos de curtidas e seguidores. Elas só alimentam as métricas de vaidade e não ajudam nada no dia a dia da campanha. Não aposte em robôs, os famosos bots. Eles podem criar uma visão enviesada do seu público e, além disso, render penalizações das redes sociais. Não compartilhe fake news e nem contribua para a onda de desinformação. O seu conteúdo pode ser bloqueado e você pode ter o perfil banido. Tudo certo até aqui? Sabendo disso, é hora de pensar como fazer o gerenciamento das suas plataformas sociais. E no material complementar, você vai poder conferir algumas ferramentas gratuitas que vão te ajudar muito na campanha. Essas ferramentas contribuem para o dia a dia, para a gestão de conteúdo, agendamento de posts, criação de cards, acompanhamento dos resultados e lembrando que qualquer dúvida pode ser tirada no nosso espaço de conversa. Importante lembrar também que as redes sociais são fonte de informação sobre o seu eleitorado e os seus adversários. Com todo mundo postando tanto, criamos diariamente uma infinidade de dados e essas informações podem se tornar conteúdo útil. O monitoramento é isso, é a observação do que acontece nas redes sociais e que nos auxilia na tomada de decisão. O monitoramento pode ajudar na construção e discussão de pautas, pois ele permite identificar a opinião dos usuários a respeito de temas e candidatos. É possível também mapear o crescimento dos seus adversários e as temáticas mais discutidas por cada um. Essa visão ampla ajuda você a se preparar, refletir e se posicionar sobre assuntos que mais interessam os seus eleitores. O monitoramento também auxilia a entrar em conversas. Ao monitorar palavras-chave e temas relevantes para a sua candidatura, você consegue se inserir em conversas que estão acontecendo e podem gerar excelentes espaços de fala. Por exemplo, monitorar mulheres nas eleições 2020 podem proporcionar oportunidades de diálogo e uma nova formação de público. Além disso, um espaço para conversar com mulheres, agradecendo o apoio e apresentando as suas propostas. E o que monitorar? Além de menções a você, aos seus temas de interesse, cabe um olhar especial aos seus adversários.
Geralmente, o trabalho de monitoramento exige a aquisição de ferramentas pagas que demandam investimento e nem todo mundo pode investir, não é mesmo? Por isso, um dos maiores desafios de uma campanha de redes sociais é conseguir utilizar dados gratuitos que podem ser valiosos para a tomada de decisão. Para ajudar nesse trabalho, eu também listei um conjunto de ferramentas de monitoramento gratuitas que vão auxiliar no acompanhamento da performance dos posts, identificação de oportunidades e temas de interesse. E com certeza, elas vão ser um recurso muito importante nas decisões estratégicas de dia a dia. E você quer mais dicas para potencializar a sua presença digital? Vale ampliar o olhar para além das redes sociais. Além das plataformas sociais, você também pode criar um site ou um blog. Ali você vai ter mais espaço para divulgar as suas ideias, apresentar a plataforma de campanha e compartilhar informações. E existem algumas plataformas gratuitas para isso. Você pode criar sites personalizados com baixo investimento e bons resultados. O relacionamento com a imprensa também é um capítulo fundamental dessa nossa aula. É parte importante da presença de qualquer candidato o relacionamento com os veículos de mídia. Essa premissa não muda no cenário digital. Com tantos conteúdos disponíveis, os portais de notícias são fonte de credibilidade para os potenciais eleitores e o relacionamento com jornalistas também pode ajudar em pautar a sua candidatura em espaços de mídia. Aparecer nos jornais e revistas com uma postura adequada é tão importante quanto aparecer num telejornal. Para isso, prepare-se. Se possível, tenha um assessor de imprensa, um profissional especializado que vai te ajudar no relacionamento com esses veículos e com dicas de como se posicionar nas situações mais difíceis. O financiamento coletivo também é algo importante que eu gostaria de trazer para vocês. Principalmente nesse cenário difícil de crise econômica, é uma oportunidade de captação de recursos para suas campanhas e projetos. Funciona mais ou menos assim. A partir de plataformas virtuais, cada um contribui com um pouquinho, e essas doações são em dinheiro, cartão de crédito ou mesmo boleto bancário. Com isso, você pode ter mais recursos e investir em conteúdos e no relacionamento com seu público. Mas importante, no caso de campanhas eleitorais, os recursos que não forem utilizados devem ser direcionados ao Tesouro Nacional. E eu listei também aqui algumas plataformas onde você pode começar a sua campanha de financiamento de arrecadação de recursos. Estamos chegando ao fim da nossa aula e eu não poderia deixar de comentar sobre o relacionamento através de e-mailing, o famoso e-mail marketing. Os e-mails também são um bom caminho para se relacionar com eleitores e você pode construir o seu mailing pedindo para que as pessoas enviem seus e-mails por mensagem nas redes sociais ou através de cadastro no site ou blog. Existem algumas ferramentas que podem te auxiliar na gestão de mailings e até mesmo na construção deles. E eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de versões gratuitas e de ferramentas mais elaboradas para te acompanhar nesse dia a dia. Chegamos ao final. Compartilhei com vocês algumas das infinitas possibilidades desse universo das redes sociais. Nas referências, você vai encontrar outros materiais que podem contribuir para o entendimento sobre a importância da presença estruturada nas redes sociais e conhecer mais sobre esse universo tão fantástico. Espero que você tenha uma excelente campanha. Sucesso! Muito obrigada, Tatiana, pelas dicas e ferramentas que você trouxe para potencializar as campanhas online. Agora é colocar em prática esses conteúdos e mandar pra gente aqui no fórum de participação as suas dúvidas, sugestões e questões. Obrigada e até a próxima!